Aleluias. Pessoal, vocês estão bem? Amém? Não sei como foi o seu dia, o seu feriado. Foi bem longo, né? Espero que vocês tenham descansado e tenham assim aproveitado bastante para repor as energias e iniciar uma semana muito abençoada. Vai ser essa próxima semana em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês hoje, eu quero falar um pouco sobre Páscoa, né? Nós estamos na semana de Páscoa. Eu quero poder aqui junto com vocês pensar um pouco sobre esse tema, sobre este assunto. E eu tenho certeza absoluta que é um assunto que muitos, infelizmente, desconhecem, que de fato é a Páscoa, né? E quando eu digo muitos, não é apenas aqui do galpão. Diria que esse é um assunto que, infelizmente, a igreja sabe pouquíssimo, né? Até porque ser uma data que se comemora apenas uma vez por ano, então pouco se fala, então às vezes os cristãos acabam não entendendo o real sentido da Páscoa. Eu quero aqui nessa noite tentar responder para vocês, pensar com vocês sobre 3 perguntas. Eu quero começar fazendo esse questionamento aí. O que é Páscoa? Qual seria a definição que você daria se alguém chegar para você e dizer: me explique, você como cristão, o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? Qual seria a resposta que nós daríamos? Eu acredito que muitos de nós, infelizmente, não sabíamos dar real sentido. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta, que tem crente que não come carne na Páscoa, sim ou não? Tenho certeza, eu não vou perguntar aqui para não envergonhar, mas se eu perguntasse aqui quem é que não come carne na Páscoa, eu tenho certeza que tem um monte de crente aqui que dizia: sangue de Jesus tem poder, eu mesmo não como não. Então, é pecado, comer carne na Páscoa é pecado. Então, eu tenho certeza absoluta, como 1 mais 1 é 2, que teria muita gente aqui que iria dizer: não, pastor, eu não corro esse risco não, então eu não vou comer carne na Páscoa de jeito nenhum, tá bom? Então, eu quero pensar com vocês acerca dessas questões, desses assuntos. É uma mensagem mais de ensinamento, de fato, de instrução, mas que é necessário. É necessário para o nosso crescimento intelectual, para o nosso crescimento teológico, para nós assim podermos defender aquilo que nós cremos, amém? Uma das coisas que você precisa entender de início, em primeiro lugar, é que a palavra Páscoa, ela tem sua origem, sua etimologia no hebraico. Então, no hebraico, a palavra Páscoa, ela tem alguns significados, dentre deles, os mais comuns seria passar por cima, livramento, salto, algo desse tipo. Aí você diz: pastor, então o que é que tem a ver? A palavra Páscoa, livramento, passagem, salto, o que é que tem a ver com a nossa Páscoa nos dias atuais? Para nós entendermos a Páscoa, eu estava esses dias na casa da minha mãe, nós estávamos conversando sobre Páscoa. Na casa da minha mãe não, minto, conversando com algumas pessoas, e nós começamos a pensar sobre Páscoa. E aí, pode-se comer carne? Não se come carne? E eu queria compartilhar com vocês a passagem principal que Deus de fato ordenou que os seus filhos de fato assim celebrassem a Páscoa. A passagem principal, aonde de fato deu início, eu queria compartilhar com você aqui nessa noite, para nós entendermos se de fato nessa passagem Deus ele manda comer carne, se Deus ele manda de fato comer peixe. Próximo, por gentileza. Eu quero analisar com vocês essas questões hoje. Deixa os meninos ali só tentar um pouquinho aí. Faz o seguinte, coloca Êxodo capítulo 12.
Foi? Pronto. Para nós entendermos a Páscoa, nós precisamos voltar para o Antigo Testamento. Eu quero pensar com vocês acerca da Páscoa, de fato, na sua origem, aonde de fato ela foi instituída. A primeira vez que acontece, que aparece, é nesse texto. Êxodo capítulo 12, quando o povo estava no Egito, Deus tinha levantado Moisés para que ali de fato ele libertasse o povo do poder, do domínio do Egito, e pudesse conduzir os seus filhos para Canaã. Nesse período, Deus ele estava mandando as pragas sobre o Egito, e tinha uma das pragas que iria atingir os primogênitos, tanto dos homens, tanto os humanos como os animais. E Deus, de fato, ele dá essa orientação, dizendo o seguinte, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes terão. Então, a primeira vez que Deus ele fala sobre Páscoa é nesse texto. Êxodo capítulo 12. Deus ele está falando, olha, quando o anjo da morte vier, para que eu passe, para que de fato a morte ela não entre na casa de vocês, não atinja os animais de vocês, o Senhor vai dizer, vocês vão pegar um animal, vocês vão pegar um cordeiro, e vocês vão matar esse cordeiro, e vocês vão assar toda a carne desse cordeiro. Vocês vão comer a carne do cordeiro, e o sangue vocês vão passar nos umbrais das casas de vocês. Então, quando a praga vier, ela vai passar por cima e não vai atingir, de fato, a casa de vocês. Então, a Páscoa estabelecida inicia-se aí. E não se espante, não foi com peixe, foi com um cordeiro. A ordem dada foi: coma toda a carne. Não deixe sobrar nada. O sangue passe nos umbrais da casa de vocês, para que desta forma, quando o anjo vier, ele saiba que de fato aí ele não pode tocar. Então, esse é o real sentido. A palavra Páscoa, ela é muito utilizada no sentido da libertação. Terá que o povo sofreu da parte de Deus essa transição do Egito para a terra prometida. Então, o texto de Êxodo capítulo 12, ele é o texto mais específico. Ele é o texto que mais vai falar. Ele é o texto que mais vai, de fato, mostrar o real sentido da Páscoa, de como nasceu a Páscoa. E a partir desse momento aí, a Páscoa ela tornou-se um decreto estabelecido por Deus. Todo judeu, todo hebreu, todo ano, ele deveria celebrar. Então tornou-se uma comemoração da religião hebraica. Então mesmo depois lá em Canaã, todos eles tinham que, todo ano, provavelmente entre março a abril, eles deveriam pegar esse cordeiro, convidar os seus familiares, os seus vizinhos, e eles celebravam esse livramento, celebrava essa passagem, celebrava de fato a sua conquista, pelo fato de Deus não ter tocado neles ali. Então aí nasceu de fato a questão do que de fato significa Páscoa, o porquê da Páscoa. Aí existe uma pergunta, eu queria colocar o próximo slide. Se a Páscoa é uma celebração judaica, que celebra a sua saída do Egito, por que então os cristãos devem celebrar a Páscoa? Se a Páscoa é uma celebração da saída do Egito para Canaã, dessa libertação, desse livramento, então por que os cristãos, no século 21, devem de fato celebrar a Páscoa? Você já parou para pensar acerca disso? Se a Páscoa é um rito judaico,
da cultura judaica, da religião judaica, pelo fato de Deus ter tirado eles lá do Egito e levado eles para uma nova terra, ter dado um livramento a eles. Porque então os cristãos devem guardar a Páscoa, ou cultivar, ou celebrar a Páscoa. Próximo. O anterior. Esqueceram no meio aí, então. A questão é a seguinte: se Cristo de fato é porque Cristo, ele tornou-se o nosso Cordeiro Pascual. Cristo tornou-se o nosso Cordeiro Pascual. Ou seja, nós de fato não celebramos mais com um cordeiro porque não fazemos parte da religião hebraica. Mas aquele animal que era morto, que foi morto no Antigo Testamento, ele apontava, ele era sombra de um cordeiro que seria morto por toda a humanidade. Então, nós não celebramos, recapitulando com você, para você entender, nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a Páscoa, aliás, porque Cristo, ele é, de fato, o nosso Cordeiro Pascual. Veja, e adiante por gentileza, mais um aí, veja o que João vai dizer quando ele se depara com Jesus. Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: então, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: veja, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava trazendo uma referência a Cristo, a Jesus, como aquele cordeiro lá da Páscoa. Como aquele cordeiro que foi amolado, que foi morto, que o seu sangue foi derramado, para que toda maldição passasse por cima e não atingisse os filhos de Deus. Por isso aqui também, quando Paulo escreve, próximo slide, Pedro, ele vai dizer no capítulo... Pedro vai escrever, 1 Pedro, ele vai dizer: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito. Então Pedro, quando ele vai se referir a Cristo, ele vai se referir como ele vai dizer: olha, vocês não foram comprados, não foi por qualquer preço, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo sangue de um cordeiro. Então, a menção de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como o Cordeiro de Deus, ela é ampla. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, ele tratando a questão dos pecados sexuais que tinha naquela igreja, ele vai dizer que Cristo, ele é o Cordeiro Pascual. Então, nós celebramos a Páscoa porque nós entendemos que não é mais sobre uma passagem do Egito para Canaã, mas é sim agora essa passagem das trevas para a luz. Nós éramos, e Paulo vai escrever aos irmãos em Colossos, no capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que ele nos transportou do seu império das trevas para o seu reino de luz. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, nós estávamos sobre maldição, mas Cristo, ele nos transportou. E como se deu essa passagem? Deu-se através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, a Páscoa que nós celebramos, nós a celebramos porque nós entendemos que Cristo, de fato, é a nossa Páscoa. Nós celebramos a Páscoa não voltando os olhos para a religião hebraica. Nós celebramos a Páscoa não pensando mais na passagem da saída do Egito, mas sim dessa libertação que nos foi dada. De vivermos uma vida distante de Deus e agora sermos transportados, levados à presença de Deus. Então, Cristo, e todas as vezes que você encontrar essa afirmativa, que Cristo, de fato, ele é o Cordeiro Pascual, você vai entender que a menção é, porque aquele Cordeiro que foi morto lá em Êxodo capítulo 12, ele representava, ele simbolizava, ele apontava para um Cordeiro que seria morto na cruz do Calvário,
não agora por uma única nação, mas para que todas as pessoas que assim o reconhecessem como Senhor, pudessem de fato ter a sua libertação, ter a sua transformação através desse olhar para Cristo. Então nós celebramos de fato a Páscoa, ela é esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por todos nós. Próximo slide. Então, o que tem a ver coelho e ovo com a Páscoa? Se lá em Êxodo fala acerca de um cordeiro que deveria ser morto, que o sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos Paulo, Pedro, João, referindo-se a Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto para nos dar o livramento, para nos levar, para nos conduzir para uma nova dimensão. Então, o que é que tem a ver o coelho com toda essa história? O que é que tem a ver Páscoa com coelho e com ovos de Páscoa? A grande realidade é que não tem nada a ver. Essa mitologia que foi criada sobre que na Páscoa tem que se ter ovos, na realidade isso é uma cultura pagã. Não é uma cultura cristã, é uma cultura pagã. Eu não sei se você conhece um pouquinho da história, mas em 590 depois de Cristo, a Igreja Católica ela estava nesse processo de evangelização, evangelizando as massas pagãs, as nações pagãs. E eles evangelizaram um povo que eram os germânicos. E para aquele povo, de fato, sentir-se mais aconchegado dentro do cristianismo, no mesmo período que o cristianismo comemorava a Páscoa, que era o meio de março a abril, nesse mesmo período, entre os germânicos, eles tinham uma tradição entre eles, que era da cultura pagã deles, que eles cultivavam a festa da primavera. A festa da primavera era uma festa que eles davam porque estava chegando a primavera, então eles celebravam essa chegada da primavera. E nesse processo de celebração, existia uma tradição entre eles que eles pegavam ovos, pintavam os ovos, e eles trocavam entre eles, porque eles entendiam que o ovo era um símbolo da vida. Pastor, então e o coelho? O coelho para eles também. Para os pagãos, eles tinham os coelhos como, de fato, um símbolo da fertilidade, que se multiplicava com muita facilidade. E eles acreditavam que eles, tendo o coelho como símbolo da fertilidade e o ovo como símbolo da vida, esses dois elementos, de fato, iriam trazer bênçãos e que a terra iria produzir muitas coisas, muitos frutos. Então, volta cá comigo. Então, nesse mesmo período que os pagãos celebravam essa festa, os cristãos celebravam a Páscoa. Então, o que é que a Igreja Católica ela faz? Ela faz essa junção da cultura pagã com a cultura cristã. Ela junta as duas culturas na tentativa de fazer com que, de fato, as pessoas que estavam chegando se sentissem mais à vontade. No ano de 590, como eu falei, foi o ano que a Igreja Católica ela começou a colocar dentro do culto as imagens de escultura. E por que eles começaram a fazer isso? Porque os pagãos eles iam para o culto. Mas os pagãos eles eram acostumados a cultuar uma estátua, uma imagem. E quando eles chegaram na igreja, eles não se depararam com essas imagens. Cadê o nosso Deus? Então, eles pegaram e colocaram as imagens na tentativa de trazer uma representação, para que os pagãos se sentissem mais à vontade e, tendo uma imagem assim, pudessem adorar. O mesmo acontece aqui. Ele junta a cultura pagã com as práticas do cristianismo, com a Páscoa, e faz essa mescla, e faz essa junção. Mas a grande realidade é que não tem nada a ver com as Escrituras. Não tem nada a ver com o princípio, de fato, da verdadeira Páscoa. E pastor, e por que a ideia do peixe? Olha, nem o Google soube responder isso. Nem o Google soube responder. Existem várias indagações. Porque o peixe é um alimento, é uma carne mais saudável, algo desse tipo. Mas nada que,
de fato, tenha uma base, apenas um simples versículo bíblico que apontasse para que, de fato, se comemorasse ou se comesse peixe na época da Páscoa. Então, todas esses costumes, essas práticas, não passam de tradições pagãs. Aí você pode dizer, pastor, então eu estou pecando quando eu, na Páscoa, compro um ovo de Páscoa e de chocolate e presentio pessoas. Não, se você entender que aquilo não tem nada a ver com a Páscoa do cristianismo, você não peca. Agora, se você estiver no mesmo pensamento, no mesmo pensamento, ideologia dos pagãos da época, que dizia o seguinte, eu vou dar o ovo para abençoar, porque dessa forma os deuses vão nos abençoar, você está de fato errando, pecando. Então, eu não sou contra que você possa tanto apreciar o chocolate em forma de ovo, como você possa presentear pessoas, não tem nada de mais. Porém, não podemos fazer disso uma cultura cristã, porque não é. É uma cultura comercial. Eu vi Augusto Nicodemos falando acerca dessa questão com muita propriedade, e ele dizendo, olha, na minha igreja eu não comemoro a Páscoa da forma que se comemora aí fora. A gente traz um sermão mostrando a verdadeira Páscoa, o que significa que Cristo agora é aquele que nos livrou, que foi morto para nos resgatar, para nos livrar de uma condenação, mas não incentiva ninguém a comemorar a Páscoa. Isso, pastor Augusto Nicodemos. A grande realidade é que por trás da Páscoa entrou os interesses econômicos. Entrou na realidade, eu nunca vi a americana vender tanto como vende na época da Páscoa. Eu acho que ela não faliu ainda, a dizer que ela não faliu, porque quando chegar a Páscoa eles tiram o prejuízo. E meu amigo, ele vende ovo, viu? Então, não tem nada a ver com a cultura cristã. Não é uma questão bíblica, por isso é que nós aqui não estaremos fazendo uma troca de ovos aqui dentro do culto, por quê? Porque é uma prática pagã. Isso era um hábito dos pagãos na época. E eles faziam isso, não era apenas no sentido de, eu vou dar porque eu vou abençoar o meu irmão, não. Para eles tinha um sentido, tinha um peso e tinha um valor religioso. Tinha valores religiosos embutidos nisso. Não era apenas a questão, porque hoje, quando você presenteia um cristão pelo menos, quando você compra um ovo e dá um presente a outra pessoa, eu entendo que você está apenas pensando em agradar a próxima pessoa, o seu próximo. Mas na época dos pagãos não existia um valor espiritual embutido. Eles entendiam que nessa troca ele estaria agradando os deuses e automaticamente os deuses iriam abençoar a colheita deles, a plantação deles. Então era uma certa maneira de agradar os deuses. Por isso é que essa prática, de fato, ela não é bem vista por muitos cristãos da época, ou de hoje, inclusive. Então, o que nós precisamos entender é que a verdadeira Páscoa não tem como seu símbolo um coelho. Antes, pelo contrário, um cordeiro, ou seja, Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Foi Cristo, de fato, quem foi morto por nós. Então, quando nós nos reunimos aqui como igreja nessa noite de hoje, nós não estamos aqui para celebrar um coelhinho, um ovo de Páscoa, não. Nós precisamos estar reunidos aqui nessa noite com a mentalidade de entendermos, de compreendermos que Cristo, somente Cristo, é quem de fato é o nosso Cordeiro Pascual. Que foi Ele quem foi morto na cruz. Que o seu sangue foi vertido para nos trazer o livramento que nós precisamos. E a morte de Cristo na cruz, ela tem valores embutidos tremendos para nossas vidas. Vocês lembram lá no Antigo Testamento? Depois você ler com clareza em casa. Em Êxodo capítulo 12, quando o sangue foi colocado, o anjo da morte ele não passava sobre. O que eu entendo com isso? Que a partir do momento que você se achega a Deus, e o sangue de Cristo ele está sobre tua vida, a morte ela perde todo o domínio sobre tua vida. Por isso é que ele vai dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por quê? Porque sob a igreja de Cristo, felizmente, Satanás, morte ou qualquer outra maldição não tem poder sobre. Por isso é que eu tenho que entender que eu estando em Cristo, o sangue dele está sobre minha vida.
Por isso é que surge aí o refrão, o provérbio, né? O sangue de Cristo tem poder. Porque de fato tem poder. Tem poder de nos livrar de toda a maldição. É interessante que no Egito, a maldição ela vinha sobre todo o povo, mas não entrava na casa de quem tinha esse sangue lá. Então, entenda, todos nós precisamos estar coberto por esse sangue. Todos nós precisamos estar debaixo dessa proteção. Todos nós precisamos ter Cristo como nosso Cordeiro Pascual. Precisamos que de fato Ele seja aquele que tenha derramado o seu sangue sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Por isso é que eu defendo que uma família que está em Cristo e entendeu de fato o verdadeiro sentido da Páscoa, ela pode se sentir muito bem segura e protegida. Porque o sangue do Cordeiro está lá. As pragas e maldições até podem vir, mas não entrarão dentro da casa de um homem e de uma mulher que de fato tem Deus como seu Senhor absoluto. Então essa é a nossa Páscoa. Nós celebramos hoje e nós iremos, eu queria preparar a mesa aqui, a mesa da ceia. A mesa da ceia. Nosso irmão Jeff está meio lento, mas depois eu explico por quê. Nós entendemos que a nossa Páscoa, ela faz parte. A nossa ceia faz parte da nossa Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa com um pensamento totalmente pagão. Nós celebramos nossa Páscoa, entendemos que Cristo, de fato, foi Ele quem foi morto. O seu sangue foi derramado para nós termos vitória na cruz do Calvário. Então, nenhuma maldição tem domínio sobre tua vida, nenhuma maldição tem domínio sobre tua casa, porque de fato você faz parte, esse sangue foi derramado sobre tua vida. Entenda isso e traga essa verdade muito bem para dentro do teu coração. Eu quero nesse momento agora convidar você para nós participarmos da ceia do Senhor. Eu quero agora que você coloque, por gentileza, no quadro 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Escutem. Hoje nós iremos celebrar a nossa ceia do Senhor Jesus. A ceia não é a propriedade dessa igreja. A ceia faz parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículos 23, Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, esse cálice é a nova aliança, no meu sangue. Faça isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então, recapitulando para você entender, todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Quando a gente se reúne aqui para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, é a nossa Páscoa. Vocês estão comigo? Eu não preciso hoje uma data, apenas uma data por ano. Isso era uma ordem lá do Antigo Testamento, para a cultura ou a religião hebraica. Quando Cristo estava agora com os discípulos, ele pegou e disse: olha, está vendo esse pão? Ele é o meu corpo. Esse vinho é o meu sangue que é dado por vocês. Faça isso todas as vezes que vocês se reunirem. Então, o certo não era nem a gente fazer a ceia uma vez por semana, uma vez por mês. Era todo culto, de fato, a gente ter um momento de ceia. Sabia disso? Seria o certo, o correto. Era toda reunião nossa ter um momento de compartilhar, de partir, de fato, o pão do Senhor. Então, nesse momento, nós iremos participar da ceia. E, pastor, qual é as condições para eu poder participar nessa noite? Se você já foi batizado nas águas, depois de adulto, tá bom? Se você já foi batizado, e se você está em comunhão com a sua igreja, você pode participar. Agora, eu te aconselho, se você não está em comunhão com a tua igreja,
você não participe da ceia do Senhor. Porque Paulo vai dizer que tomar a ceia de uma forma indigna traz para si juízo. Então é de muita importância que nós estejamos em paz com os nossos irmãos, comungando uns com os outros. Então, para você que já foi batizado nas águas, você vai estar apto nesse momento a estar participando desse momento de ceia. A banda vai vir para cá? Só você. Pode vir, pessoal. Então vamos nos colocar em pé. Eu vou aqui atrás lavar minhas mãos, que eu vou partir o pão. Gabriele. Eu queria nesse momento que nós orássemos por esses elementos aqui nessa noite. Nós iremos apresentar esse pão. Nós iremos apresentar esse suco de uva. E a partir desse momento ele vai representar o corpo de Cristo que foi moído por nós na cruz do Calvário. Esse sangue que foi vertido por nós na cruz do Calvário será nessa noite representado por esse vinho que nós iremos aqui participar, que nós iremos tomar. A ceia do Senhor é um dos momentos mais belos, é um dos momentos mais memoráveis da vida de um cristão. Então vamos orar nesse momento? Pai, eu quero nesse momento te apresentar esses elementos. Deus, eu quero orar por esse pão, que a partir desse momento, nesse ritual sagrado, é uma representação do teu corpo que foi dado por nós na cruz do Calvário. Queremos nessa noite comer do mesmo, pois a tua palavra nos diz que aquele que não comer o teu corpo não tem pacto contigo. Nós queremos apresentar-te nesse momento esse suco de uva, mas que a partir desse momento representa e simboliza o sangue que foi derramado na cruz por nós. Nós queremos nessa noite ingerirmos o mesmo. Nós queremos nessa noite trazermos para nós como símbolo da comunhão contigo. Senhor, que nesta noite, aquele que entrou fraco nesta noite, nesse local, seja renovado através desse momento memorável. Deus, aquele que está fraco aqui nesta noite, que seja restabelecida a comunhão contigo. Pai, que esse momento de comunhão celebre a verdadeira Páscoa. Nesse momento nós queremos celebrar a verdadeira Páscoa, não com ovos de Páscoa, mas sim com a ceia, que é símbolo do corpo que foi dado por nós, do sangue que foi derramado por nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te oro nesse momento, que teu Espírito domine esse ambiente, que essa igreja nessa noite seja tocada, seja edificada através desse ato sagrado, através dessa cerimônia qual nós estamos realizando nesse momento, em nome de Jesus. Que nos lava. Quero convidar os que vão cear. Faça 2 filas, uma pela minha direita, outra pela minha esquerda, e vamos assim participar. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. E eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre, Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Todos pegaram? A palavra do Senhor nos diz: quando Jesus estava com seus discípulos, Ele pegou o pão e disse: esse é meu corpo, que será moído por vós. Toda vez que vocês se reuniram, façam isso em memória de mim. Então, coma dele todos. Obrigado, Deus. Em seguida ele pegou o vinho e disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Bebei dele todos. Sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. Eu sou livre.
que te chama pelo teu nome, o povo que te busca, o povo que te adora, o povo que te exalta, Deus. Nós estamos reunidos aqui em comunidade, Pai, agradecendo pelo teu sangue derramado lá na cruz. Nós entendemos que o teu sangue é a causa de não sermos consumidos, porque quando Deus olha para a terra, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue que verteu na cruz para nos dar vida, Pai. E que esse sangue, e que esse corpo que nós comemos e bebemos hoje nos torne mais semelhantes a Ti, Pai. Nós queremos viver em novidade de vida, Pai. Então transforma os odres velhos em odres novos para receber vinho novo. Nós cremos que somos livres em Ti, Pai. Então desce sobre o Teu povo. Sabe por que nós celebramos nessa noite? Sabe por que nós celebramos aqui nessa noite? Porque todos nós estávamos sentenciados ao inferno. Nós estávamos todos nós sentenciados ao fogo do inferno. Você já parou para pensar aonde você estava um ano atrás? Os lugares que você andava, por onde você vagava. Mas veja onde você se encontra hoje. Você se encontra na presença do Pai. Não há lugar mais seguro, não há lugar melhor do que esse. Então, de uma forma muito grata nessa noite de hoje, eu quero que você coloque sua mão no seu coração. E eu quero orar por você de uma forma intensa. Talvez você entrou por essas portas nessa noite de hoje, e essa semana não foi uma boa semana para você. Talvez a culpa te consumiu ao ponto de você talvez nem querer estar aqui. Mas eu quero nessa noite orar contigo. Se você entrou aqui nessa noite e talvez até forças para orar não mais existia dentro do teu coração, hoje é um culto de Páscoa. Hoje é um culto de ceia. A vitória já nos foi garantida. O cordeiro já foi amolado, o seu sangue já foi vertido. Nós fazemos parte do corpo e da igreja de Jesus. Então você não é um zero à esquerda, você é filho do Deus eterno. Você é filho do Criador do universo. E eu quero te convidar nesse momento para nós fazermos essa oração juntos. Eu quero que nesta noite você se humilhe diante de Deus, pedindo perdão mais uma vez pelos seus pecados, reconhecendo suas fragilidades. Vamos fazer isso? Espírito de Deus, aqui nós estamos nessa noite. Não é diante de homens, mas é diante da tua presença. É diante do teu altar. E nós queremos, Deus, nessa noite nos humilharmos diante de Ti. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos Te pedir perdão pelas nossas falhas. Oh Senhor, o Teu Filho que entrou nessa noite, nesse lugar. Ah Deus, talvez ele não teve a melhor semana, talvez ele tenha errado, tenha falhado diante de Ti, mas hoje é noite de restauração nesse lugar. Hoje é noite do Senhor restaurar as vidas nesse lugar. Pai, em nome de Jesus,
Aonde estiver nessa noite uma vida, aonde estiver um filho teu nessa noite, nesse ambiente, eu quero pedir-te, Deus, renova ali nesse exato momento, restaura as suas forças nesse exato momento. A força que ele não tem, que venha do alto sobre a vida dele. Que teus filhos entendam nessa noite que não é sobre nós, mas é sobre o teu Espírito em nós. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que o Senhor pode fazer em nós. Então nessa noite, Deus, toca no coração de cada filho teu, toca em cada vida nesta noite.